vídeo desse canal e em clima natalino eu quero te convidar a conversar sobre o filme Divertidamente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir esse filme, mas se não, nós vamos conversar aqui algumas informações importantes para você entender por que esse filme é importante para você assistir aí do outro lado. Se você ainda não assistiu esse filme, eu quero lhe recomendar fortemente que você prepare sua pipoca, separe o seu refrigerante e chame toda a família para assistir, porque ele é um filme que aborda o mundo emocional de uma forma muito interessante. O enredo desse filme, ele passa pela história de uma adolescente, né, de uma criança ali migrando para a adolescência, que está se mudando de casa, de bairro, de cidade, e que vivencia ali um turbilhão de emoções dentro desse cenário. Só que o filme traz ali não apenas a história da adolescente vivenciando isso, mas como as emoções dela perpassam, atravessam ela durante essa experiência. Então, eles mostram ali, né, as 5 emoções primárias que foram catalogadas pelo psicólogo Ekman, né, que é a tristeza, a raiva, o medo, o nojo e a alegria, como se elas tivessem ali um painel de controle emocional. E juntas elas vão ali administrando as situações que ela vai vivenciando ao longo do filme, né? Então, existem momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de raiva, de nojo, e como que isso vai acontecendo ali na rotina dela. Muito semelhante ao que acontece com a gente de uma forma geral, né? Todos nós temos aí as emoções e diante da vida, diante das situações que acontecem, a gente sente determinadas emoções. Os gatilhos emocionais liberam determinadas emoções e a gente precisa aprender a lidar com essas emoções para que a gente tenha aí sucesso na nossa vida. E recentemente a Disney, né, liberou aí o segundo trailer do Divertidamente 2, falando da chegada de algumas emoções novas. Isso foi muito interessante, porque uma das emoções que vem sendo mais citadas é a ansiedade. E ela vem muito bonitinha ali no filme, com algumas malas, né? E o que dá a entender é que eles vão trazer como é que a ansiedade vem chegando na vida dessa adolescente ali. Só que é muito interessante a gente começar a refletir sobre isso, porque, primeiro, né? O Brasil, ele se tornou o país mais ansioso do mundo. E é muito pertinente eles trazerem a ansiedade dentro de um filme, levando em consideração que as taxas de ansiedade têm aumentado cada vez mais. Segundo, a maioria das pessoas na internet começaram a falar que nossa, mas essa ansiedade está muito bonitinha, essa emoção está muito bonitinha. Eu imaginava ela com 7 caudas, 10 caudas, toda de vermelho e tal, um demôniozinho. Meio que falando que aquele desenhozinho ali da emoção não era compatível com a ansiedade que eles sentem. E aí que interessante, vamos conversar sobre isso? Por quê? Porque muitas pessoas demonizam algumas emoções e a gente precisa começar a refletir sobre isso e entender como é que as emoções funcionam internamente. Então, primeiro, eu quero trazer aqui para vocês que nenhuma emoção é boa ou ruim. Elas são emoções, elas existem, ok? Então, independentemente de qual emoção seja, ansiedade, tristeza, medo, raiva, alegria, enfim, qualquer que seja, elas têm ali uma função. Ou seja, dentro do nosso mecanismo, dentro da nossa vida, elas trazem uma funcionalidade. E, Loriane, qual seria a função da ansiedade? Porque quando a gente fala, eu me sinto ansioso, ou fulano de tal tá ansioso, a gente sempre puxa dentro de uma conotação negativa, mas esquece de pensar que essa ansiedade ela é importante para a nossa vida. Então, a ansiedade ela tem que função? Gente, quando a gente vai, por exemplo, passar por uma situação importante na vida, como, por exemplo, realizar uma prova, ou casar, ou fazer coisas que são extremamente importantes, a ansiedade ela vem com o objetivo de nos ajudar a nos preparar, nos organizar. Ou seja, se eu tenho uma prova amanhã,
eu automaticamente eu tenho que pensar, opa, eu tenho essa prova amanhã, eu não quero ir mal nessa prova, então eu vou me organizar, me preparar para conseguir tirar uma boa nota. Então eu vou estudar, né? Vou fazer alguns exercícios e aí, de certa forma, eu pratico para poder, naquela situação importante, me sair bem. Então, a ansiedade, ela traz muito essa importância da preparação, da organização antes de um evento específico. O que acontece é que todos nós temos uma ansiedade que a gente chama ela de normal, né? E também podemos desenvolver uma ansiedade que a gente chama de patológica, que é quando essa ansiedade ela ultrapassa os níveis de normalidade, ou seja, a duração da ansiedade fica maior, né? Então essa pessoa ela fica ansiosa por mais tempo. A intensidade dessa ansiedade também aumenta. Então, às vezes, ao invés dela ficar preocupada um pouquinho, ela fica preocupada excessivamente, ela começa a criar algumas situações futuras, né? Catastrofizar algumas situações futuras e gerando ali nela alguns sintomas físicos que por muitas vezes são difíceis de serem administrados na primeira instância. O que faz com que essa ansiedade se torne uma ansiedade mais patológica, tá? Mas entenda, nenhuma emoção ela deve ser colocada como algo extremamente negativo. Pelo contrário, deve sempre se entender que existe o seu lado normal, bom, do que realmente pensar nela como algo extremamente ruim, tá? Novamente, a gente vem pensando muito na ansiedade como algo extremamente ruim, porque o Brasil ele se tornou o primeiro país a ser ansioso. As pessoas estão com dificuldade de lidar com a ansiedade. Mas a ansiedade ela tem o seu papel. Então, a ideia aqui desse vídeo é principalmente desmitificar essa ideia das emoções e entender que todas as emoções possuem ali a sua função dentro do nosso organismo e que nós devemos aprender a lidar com essas emoções. Loriane, legal, você falou aí, pode dar logo alguma dica de como lidar com a ansiedade no dia a dia? Sim. Uma boa dica para você aprender a lidar com a ansiedade é você começar a treinar estar no tempo presente. Como assim? A ansiedade ela está muito conectada com o quanto que a gente pensa no futuro, né? No quanto que a gente imagina que esse futuro vai ser, né? E geralmente a gente só pensa coisas negativas, ruins, né? Então, ao invés disso, a gente pensar no presente, no aqui, no agora. E o que eu posso fazer hoje para minimizar o impacto do amanhã, por exemplo. Então, eu tenho um evento para ir amanhã e eu não sei como é que vai ser esse evento. Ao invés de eu pensar e focar minha atenção total nisso, eu penso em algo que eu posso fazer sobre o evento de amanhã. Eu tenho que escolher minha roupa, eu tenho que escolher a minha maquiagem e eu tenho que escolher como é que eu vou. Então, eu deixo tudo preparado para que esse problema de amanhã já seja resolvido. E aí eu consigo focar no aqui e agora, resolver o que precisa ser resolvido e o amanhã eu vou viver. E aí a gente tenta fazer isso de uma forma mais estratégica. Gente, isso falando de uma ansiedade comum, tá bom? Se for uma ansiedade patológica, cada tipo de ansiedade vai ter ali um tratamento. Inclusive, eu acredito fortemente que aquelas malinhas que apareceram no trailer ali de Divertidamente, que a ansiedade vem trazendo, são os tipos de ansiedade. Porque se você não sabe, a ansiedade é só uma terminologia geral, mas que ela é subdividida em várias outras coisas. Então, por exemplo, o TOC é um tipo de patologia da ansiedade, né? A ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, a ansiedade de separação, são todos conectados à ansiedade, mas de uma forma patológica. Então, eu acredito que aquelas malinhas podem ter a ver com isso. Não sei, só saberei quando assistir o filme, mas eu acredito fortemente que tenha essa conexão, tá? No mais, eu quero te incentivar a assistir esse filme, porque eu acredito fortemente que você pode aprender muito com ele, principalmente sobre o mundo emocional e o desenvolver da nossa inteligência emocional. Bem, se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, eu quero te convidar a se inscrever e te convidar a me acompanhar nas redes sociais vizinhas. E é isso. Grande abraço para vocês!